Boa tarde. Eu estou aqui com o professor e coordenador de Ciências Sociais e professor da PUC, José Paulo Florenzano. E hoje eu vou fazer algumas perguntas para ele sobre a democracia corintiana, né? E a primeira pergunta é, professor, como que o contexto da época, é uma pergunta meio que óbvia, mas como o contexto da época da ditadura aflorou isso dentro do Corinthians, dentro dos jogadores, para criar a democracia corintiana e para ir contra o sistema que estava sendo imposto naquela época? Na verdade, a questão é muito interessante porque uma resposta óbvia naquele contexto seria que o futebol constituía o ópio do povo, que era o paradigma utilizado para interpretar o lugar do futebol na sociedade, a função que ele exercia e a suposta omissão dos atletas na tomada de posição contra a ditadura militar. E o movimento da democracia corintiana, ele acaba revelando o futebol como um espaço privilegiado de luta pelo processo de redemocratização. E a experiência, por sua vez, também mostra que havia uma tradição de luta do próprio atleta de futebol no Brasil que explica, em parte, o movimento da democracia corintiana. E como que a democracia se manifestava dentro do clube? O que os jogadores tomavam de decisão ou não tomavam? O que mudou no dia a dia do clube esse movimento da democracia corintiana? Se a gente fosse pensar em termos de um fio condutor da experiência, é a ideia de participação. Então, ela começa inicialmente em participação envolvendo as questões relativas à equipe, não é? Ao cotidiano dos atletas, as decisões que afetavam a vida do elenco, e paulatinamente essa ideia de participação ela vai se ampliando, se aprofundando, até o ponto de interligar o atleta ao cidadão, a luta interna no clube por uma gestão democrática, para a implantação da democracia na própria vida social e política do país. A outra pergunta é como que os principais, né, personagens da época, né, que ajudaram na democracia, como Sócrates, Vladimir ou Casagrande, como que eles colocavam no clube, qual que era a importância deles no clube, se eles tinham algum papel de decisão e como que eles ajudaram a criar esse movimento? Todos eles tiveram uma participação fundamental. O Sócrates, o Casagrande, o Vladimir e o diretor de futebol, o Adilson Monteiro Alves. Eles representavam a liderança do movimento e, portanto, tinham uma influência muito grande. Sobretudo, porque cada um deles estava articulado a movimentos sociais políticos. Então, isso reforçava o papel que eles desempenhavam na experiência democrática. O Vladimir, por exemplo, teve uma experiência muito importante e viria a ter também, porque ele se tornaria o presidente do Sindicato dos Atletas em São Paulo. Então, essa atuação era muito mais ampla até do que propriamente o movimento da democracia corintiana. Entendi. E como que esse movimento todo da democracia corintiana e o entorno em volta também do sistema que, né, colocavam naquela época, como que a democracia interferiu no desempenho do time no meio do futebol, não só do futebol, mas no clube no geral? Essa é uma questão muito interessante e talvez uma das mais desafiadoras, porque envolve você pensar se a democracia se justifica pelos resultados que ela obtém dentro de campo ou ela deve se estabelecer, se instituir, independentemente dos resultados obtidos dentro de campo. Então, essa é uma questão que ficou em aberto na história da democracia corintiana e os adversários torciam muito, né, para que o time não fosse bem dentro das quatro linhas, porque as derrotas acabavam reforçando, digamos assim, a narrativa de que era preciso colocar um ponto final na experiência da democracia corintiana. E como que a democracia corintiana e o Corinthians ainda interfere em pautas sociais ainda hoje em dia, por exemplo?
Sem dúvida alguma, o movimento se tornou uma referência dentro e fora do futebol. Basta pensar na tentativa de golpe que nós tivemos alguns anos atrás, né, a mobilização na Avenida Paulista por setores de torcidas organizadas e coletivos, em grande parte inspirados pela luta da democracia corintiana, pelas figuras do Sócrates, do Casagrande. Então, eu acho que ficou uma referência importante, uma referência crítica, que certamente inspira e inspirará novos movimentos, que não devem, obviamente, tentar reproduzir o que foi feito nos anos 80, mas tomar como inspiração a experiência dos anos 80 para pensar um movimento coletivo no século XXI. E até nessas lutas políticas que você disse de uns anos atrás, eu lembro de ver imagem de torcedor da Mancha junto com o torcedor da Gaviões indo contra o que era, né, daquela luta que estava tendo. Bom, foi isso a história do movimento super importante naquela época e que ainda é muito importante para os dias de hoje.